Sejam bem-vindos ao canal Doug.Física, eu sou o professor Douglas Oliveira e hoje a gente começa o nosso curso de Física 4. Mas o que é Física 4, Douglas? Física 4 geralmente, depende da sua faculdade, é aquele curso que utiliza o volume 4 do livro do Halliday, do livro do Survey, do livro do Tipler, do livro do Young. Acho que são só esses 4 os livros principais, mas pode ser que você utilize outro, né? O volume 1 geralmente é mecânica, aí o 2 já é mais fluidos e termodinâmica, o 3 eletromagnetismo e o 4 aqui é ótica e física moderna. Então, o curso de Física 4, ele começa no volume 4. Eu vou seguir aqui principalmente o livro do Halliday, tá? Esse vai ser o livro que a gente vai seguir aqui. Mas se você utiliza os outros livros, o Survey, que seja o Young, o Tipler, eles são todos parecidos. Me parece que eles se copiaram aí e a ordem é parecida. Se você for ver, até, às vezes até o número do capítulo é o mesmo. Tá basicamente na mesma ordem. Estou utilizando aqui a 10ª edição para esse curso, mas não faz diferença. As edições mudam muito pouco, a não ser que você vá lá para a 5ª, 6ª edição. Aí muda um pouquinho mais, mas a 10ª edição, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, tudo igual, tá? Não sei que ano você está assistindo, vai que tem a 15ª e mudou tudo. Mas até aqui 2024, quando eu estou gravando, são todas extremamente parecidas. Então, se você está querendo estudar sobre Física 4, você está no lugar certo. Mas vamos pensar aqui primeiro antes de começar o curso. O que a gente vai ver em Física 4? Física 4 a gente pode tentar dividir aqui em duas partes, tá? O comecinho aqui, os primeiros 4 capítulos, vai ser a parte de ótica. A gente vai falar parte de onda, né? Mas trabalhando principalmente ótica, como que as ondas, como é que a luz ela se comporta, na verdade é isso, né? Como que a luz ela interage com os objetos. E aí depois, aqui, ó, mais para frente, a gente vai começar a falar um pouco de física moderna. A gente vai ter tópicos de física quântica, vai ter coisas que vocês provavelmente se interessam, física nuclear, condução de eletricidade em sólidos, provavelmente você não faz ideia do que isso quer dizer, mas tem bastante coisa de física moderna, é um curso bem gostosinho de fazer. Eu acho que essa primeira parte aqui, vamos chamar de parte 1 e parte 2, essa primeira parte aqui, ela é talvez a menos divertida, então não desista aqui nos primeiros 4 capítulos, depois ela fica um pouco mais interessante, se bem que aqui, se bem trabalhado, fica bem legalzinho, mas é uma parte um pouco mais mecânica aqui o começo, aí depois vem bastante curiosidade e isso aqui é essencial para a carreira de vocês, depende do curso que for fazer, mas isso aqui é extremamente legal que você saiba, bem legal mesmo. Então esse é o escopo aqui, ó, a palavra bonita, escopo de Física 4 e hoje a gente começa com o capítulo 33 do Halliday, que se chama Ondas Eletromagnéticas, ou seja, esse capítulo aqui, só que esse capítulo é muito grande, então eu vou separar ele em 3 partes, eu acho, vão ser 3 partes diferentes do capítulo 33, na aula de hoje a gente vai tentar responder principalmente uma pergunta aqui, que é o que é a luz? O que é a luz? Essa é a pergunta que a gente quer responder. E aí, durante vários anos, né, a gente só sabe ver a luz, a gente olha, né, sabe trabalhar com a luz aqui, a gente tem lanterna, a gente tem óculos e tal, mas antes disso sempre vem a pergunta, beleza, o que é isso que eu estou vendo? E aí, na época histórica, vamos supor que a gente está lá em 1850, mais ou menos, tá? Já tinha 2 proposições aqui. Será que a luz ela é uma partícula? Por exemplo, será que é tipo uma bolinha que bate no nosso olho e aí a gente consegue ver? Será que a luz é uma onda, que a gente já tem aqueles experimentos de interferência? Será que ela é uma onda? E aí já vai se aproximando aqui, né? Apesar de que a luz pode se comportar como onda ou como partícula, mas não é o que ela é, né? Ela pode se comportar. Então tinha essa pergunta aqui, será que é uma partícula? Será que é uma onda? E aí a gente tem a resposta lá em 1865 por esse cara aqui que a gente viu bastante lá em Física 3, que é o James Clerk. Estou copiando o nome dele aqui porque esses nomes aqui são sempre difíceis de escrever. Eu sempre esqueço onde é que está onde que é os 2 L's aqui. Então a gente está agora em 1865, então ele trabalhando com as equações que a gente chama hoje de equações de Maxwell. Não sei se na época ele chamava de equações de Maxwell, né? Ia ser meio estranho, né? Eu faço uma equação, eu falo, a equação do Douglas. Eu mesmo falando isso, eu duvido que ele mesmo falava equações de Maxwell. Isso deve ser um apelido que a gente que deu para as equações. E aí, ele em 1865, trabalhando com as equações dele, ele percebe que tem um fenômeno que se transporta na velocidade da luz. A gente já sabia qual era a velocidade da luz. Então, só colocando a foto dele aqui para a gente relembrar, que ó, esse aqui é o
Maxwell, né, das equações de Maxwell, aquele mesmo das equações de Maxwell. Então ele trabalhando aí com as equações, ele consegue perceber que existe um fenômeno que viaja na velocidade da luz, então ele assume que essa é a luz, e esse fenômeno é uma onda eletromagnética. Onda eletromagnética. Então repetindo aqui. Trabalhando com as equações aqui de Maxwell, ele consegue perceber que tem um fenômeno que é uma onda eletromagnética, a gente já vai ver o que é, que viaja na velocidade da luz. E aí, baseado nisso e outros fenômenos que a gente tem, já que a gente já sabia que a luz podia se comportar como uma onda, ele chega à conclusão que o quê? Que a luz é uma onda eletromagnética. Então, essa luz aí que bate no seu olho, que você está vendo, ela é o que a gente chama de onda eletromagnética. E por que é uma onda eletromagnética? Porque ela é feita de um campo elétrico. Deixa eu só ver a cor aqui para não errar. Ela é feita de quase errei aqui. De um campo elétrico mais um campo magnético. E eu sei que isso é extremamente difícil de você conseguir entender logo de cara. O campo elétrico e o campo magnético. Mas essa é talvez a parte mais importante desse curso todo. Campo magnético. Eu vou falando, eu vou escrevendo, eu escrevo o que eu falo e não é o que eu quero, né? Magnético. Então, esse aqui é um E. Eu sei que isso é difícil de você entender o que é um campo eletromagnético porque você não consegue ver. Mas vamos lembrar de física 3. Vamos por partes que às vezes a gente consegue entender. O campo elétrico, se lembra? Você tem uma carga positiva ou negativa. Vamos desenhar aqui, ó. Desenha aqui do ladinho. Você tem uma carga positiva, por exemplo. Você lembra que você tem o campo magnético, que você altera o espaço ao redor dele aqui. E esse campo magnético, o que ele diz aqui? Ó? Se eu tiver uma outra carga positiva, eles vão se repelir. Se eu tiver uma carga negativa, eles vão se atrair. Então, esse campo elétrico é uma mudança no espaço aí que diz o que uma carga tem que fazer. Que a gente viu lá. Esse campo elétrico ele é criado por uma carga pontual, por exemplo. Né? Você tem a carga pontual, você cria esse campo elétrico. Já o campo magnético ele é feito por cargas em movimento. Lembra quando a gente tinha um fio, por exemplo? Tinha um fio. E aí, quando você tinha um fio com uma corrente elétrica, você gerava um campo magnético aqui em volta dele, né? Aqui não tem como eu abordar campo elétrico e campo magnético em detalhe, porque a gente já viu isso em Física 3. Mas tá lá os vídeos no canal, você consegue voltar lá para você entender. Mas então, esses são dois fenômenos da natureza que estão extremamente relacionados. Um não existe sem o outro. A gente consegue fazer ele, né? Quando você cria um, você também cria o outro. Aí depende da velocidade que você tá. E tal, geralmente o campo elétrico é o que a gente mais trabalha, mas você já conhece campo magnético, tenho certeza, por conta dos ímãs. E aí o que acontece? Super bizarro isso aqui, tá? Não fui eu que inventei. A natureza é assim. Quando você combina os dois e eles ficam oscilando, você tem o que a gente chama de onda eletromagnética. Deixa eu colocar aqui na tela pra gente ver. Então é isso que você tem que imaginar quando eu falo uma onda eletromagnética. Ah, mas isso aqui eu não entendi nada, Douglas. Opa, para de girar. Vamos por partes aqui. O que eu tenho? O mouse sumiu? O mouse sumiu. O que eu tenho ali? E se eu clicar, ele para de girar. Eu tenho o campo elétrico. E esse campo elétrico, você pode ver que ele oscila para cima e para baixo. E eu tenho o campo magnético que está perpendicular ao campo elétrico. Isso é importante. Eles fazem tipo um L ou assim. Depende de quem você votou. Você pode imaginar que é assim ou assim, né? Quase do jeito que você quiser. E aí você tem o campo elétrico e o campo magnético, eles são perpendiculares e eles ficam oscilando e eles viajam como uma onda. Então no espaço, você tem no espaço, toda a região do espaço que você tem uma onda eletromagnética, você tem esse conjunto de campo elétrico e campo magnético que oscilam juntos e viajam juntos. E isso é o fenômeno que a gente descreve como luz, que a gente entende como luz. Então esse campo elétrico e esse campo magnético oscilando em conjunto, viajando no espaço, na velocidade da luz, é o que a gente entende como luz. Não entende nada, Douglas? Então vamos tentar repetir aqui, porque essa aqui é uma das partes mais importantes da aula de hoje, é você entender o que é um campo eletromagnético, né? Que é a luz. Depois já vai ficar mais fácil a aula, prometo para vocês. Mas tem que olhar e colocar a figura bastante tempo para você tentar, né? Para não passar despercebido. Então, onda eletromagnética, vamos lembrar, a gente tem primeiro campo elétrico e campo magnético. O campo elétrico é aquele que a gente tem cargas positivas, cargas negativas, você muda a região no espaço, você fala que a carga positiva tem que atrair a negativa e que a positiva repele a positiva e assim por diante. E a gente tem o campo magnético também, que é aquele que geralmente você conhece dos ímãs,
e ele geralmente é criado aí por cargas em movimento. Então a gente tem esses dois fenômenos e eles andam sempre em conjunto, eles sempre estão juntos, apesar de a gente separar um e o outro, na prática eles são mais ou menos duas manifestações diferentes de uma mesma característica do universo. E aí esses dois fenômenos, eles viajam juntos na velocidade da luz, mas eles não viajam um valor constante, eles ficam oscilando, igual uma onda numa corda mesmo, né? Mas não é tipo a posição da corda, é o valor do campo elétrico, ele fica subindo e descendo, viajando no espaço, igual se fosse uma onda, o campo magnético também, e eles são perpendiculares. Isso que a gente entende como onda eletromagnética, e é isso que é a luz. Deixa eu fechar aqui. Opa, já deu um spoiler aqui. Então a luz, o que a gente tem? A luz. A luz nada mais é que um campo eletromagnético. Então percebe quanto que a gente tem que andar só para a gente conseguir compreender o que é a luz aqui de fato. E a gente vai ver que tendo esse conhecimento, a gente vai ter um número gigantesco de aplicações. Ah, mas eu não quero saber de campo eletromagnético. A luz é uma das coisas mais importantes, um dos fenômenos mais importantes, talvez o mais importante da nossa natureza. A gente utiliza o tempo todo e a gente vai ver aqui, quando eu falo luz, não é só luz visível, é raio-x também, é onda de rádio, é Wi-Fi e assim por diante. A gente vai ver tudo isso em detalhe daqui a pouquinho. Então, super importante que você saiba aí o que é uma onda eletromagnética. Então, vamos tentar descrever algumas características da onda eletromagnética. Número 2, vamos falar de uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética tem uma característica dela, que é talvez a característica mais importante, vamos anotar aqui, ó, que é a frequência de oscilação dela, a frequência de oscilação. Então tem características que definem essa minha onda eletromagnética. Provavelmente a mais importante delas é a frequência de oscilação, que a gente vai chamar aqui de Fzinho, tá? Então, frequência de oscilação é a característica mais importante da onda, a gente vai aprender a trabalhar com ela daqui a pouquinho. Característica mais importante. Mas já vai ficar claro, tá? Não se desespere. E não coloque em duas vezes para você assistir. Se você estiver assistindo, não, pode assistir em duas vezes sim, não tem problema não. Primeiro, vamos começar do básico aqui, tá? Então tem essa característica que é a mais importante, deixa eu até circular aqui, frequência de oscilação F. Primeiro, vamos lembrar o que é a frequência, né? Frequência, o que significa frequência? Quer dizer, quantas vezes ela oscila em um segundo. Então, se a gente não lembra das ondas, quantas vezes oscila em um segundo. Essa definição que a gente tem de frequência é a mesma frequência que a gente tinha lá em ondas, lá em Física 2. Então a frequência ela diz pra gente quanto que oscila em um segundo. Vamos voltar lá para o nosso GIFzinho. Cadê o GIF? Você percebe aqui, ó, que está oscilando, né, para cima e para baixo. A frequência me diz quantas oscilações completas eu faço em um segundo. E você pode ver que o campo elétrico e o campo magnético eles são coordenados. Então, se o campo elétrico oscila uma vez, o magnético também obrigatoriamente oscila uma vez também. Então, essa frequência de oscilação é a característica mais importante que eu tenho aí da minha onda. Por exemplo, não lembro aqui, ó, vamos supor que eu tenho um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu estou falando de 1 MHz. 1 MHz. 1 MHz quer dizer 1 milhão de ciclos por segundo, pode ser de vezes a cada segundo. Ah, mas é muito 1 milhão, não é? Para ondas eletromagnéticas não é. Então a característica mais importante da onda eletromagnética é quantas vezes ela oscila por segundo. E a frequência de oscilação, ela está linkada, ela está conectada com uma outra característica, que é o comprimento de onda. Comprimento de onda. Que a gente utiliza a letrinha lambda. Lembra do lambda? Voltou aqui para a gente. Então a gente tem a característica mais importante que é a frequência, e a frequência está intrinsecamente relacionada com o comprimento de onda. Vamos lembrar o que é o comprimento de onda, depois eu mostro as equações importantes. Tentar desenhar a nossa ondinha aqui, ó, bem pictórica. Se você não lembra, meus desenhos são horríveis, tá?
Mas se você chegou aqui em física 4, provavelmente você já sabe disso. Então está aqui uma onda pictórica. E aí o comprimento de onda a gente mede, por exemplo, aqui de pico a pico, ou de vale a vale, tanto faz. Mas é o comprimento para um ciclo completo, que a gente chama aqui de lambda, tá? Se quiser, você poderia medir, por exemplo, daqui até aqui, ó. Ou daqui do meio até aqui. Assim, o comprimento de onda é o comprimento de uma onda, de um ciclo completo, tá? Mas por que eu estou falando para vocês que os dois, tanto a frequência de oscilação quanto o comprimento de onda, estão intrinsecamente relacionados? E por que a gente está vendo os dois ao mesmo tempo? Porque vamos lembrar daquela equaçãozinha lá, quer ver? Ó? V igual a lambda F. Tenho certeza que você lembra disso aqui. Lembra do V igual a lambda F? Estou circulando. As equações que eu circulo é que a gente vai utilizar depois. Recomendo você circular também. Então, não sei se você lembra, mas V igual a lambda F, o que é o V? É velocidade de propagação. Velocidade de propagação. Qual que é a unidade de velocidade no sistema internacional? Metros por segundo. A gente tem o lambda, que é o comprimento de onda. Sistema internacional do comprimento de onda, metros, né? E frequência. Qual que é a unidade da frequência no sistema internacional? 1 sobre segundo. 1 sobre segundo é a mesma coisa que 1 Hz. Vou colocar aqui 1 sobre segundo é a mesma coisa que Hz, tá? Por isso que a gente colocou Hz aqui. Então, aqui, ó, lembra dessa equaçãozinha? Provavelmente você viu ela na escola, ou não, e se não viu, vi em Física 2, velocidade de propagação igual a lambda F. V igual a lambda F. Meu professor do ensino médio falava pra gente decorar, que era, como é que era? Você lambeu a ferida. É isso. Essa é a dica que ele dava aí pra gente relembrar. Essa equação a gente vai utilizar o tempo todo. Mas eu quero que você perceba que, olha só, eu tenho na mesma equação o lambda e o F. Só que se eu estou falando de uma onda eletromagnética, e se ela está no vácuo, a gente vai ver isso em detalhe depois, mas não interessa. Como a gente está falando de uma onda eletromagnética, o V vai ser igual a uma constantezinha Czinho. E esse Czinho é o quê? Esse Czinho é a velocidade da luz no vácuo. Depois a gente vai ver esses valores em detalhe. Velocidade da luz no vácuo. Então, a velocidade da luz, o V em si, ele é constante, que é um valor constante. Não é C de qualquer constante, o C tem um valor próprio C. Então, nossa equaçãozinha aqui, ó, o que ela vira? A gente tem que C igual a lambda F. Então, percebe o seguinte aqui, ó, se o lado esquerdo é constante, o que o lado direito tem que acontecer? O lado direito tem que ser uma constante também. Então, como o valor de C ele não muda, se eu mudo o F, eu mudo o lambda imediatamente. Então, o valor de F, ele define o valor de lambda e assim e vice-versa, né? O valor do comprimento de onda define a frequência e a frequência define o comprimento de onda. Por isso que eu falei que eles estão intrinsecamente relacionados, porque se você escolhe um, você imediatamente escolhe o outro. Vamos trabalhar com essa equação só para lembrar. Exemplo aqui, ó, vou fazer um exemplo. Para quem nunca viu essa equação na vida, vamos inventar um valor aqui para o C, tá? Vou colocar o C de laranja aqui para ficar mais fácil de ver. Vamos inventar o valor do C, mas ele não é esse valor, tá? De novo, se C fosse, vou colocar fosse, para ficar bem claro. Depois vocês tiram um print e dizem que eu estou ensinando errado. Se C fosse 10 metros por segundo, só para a gente entender. E aí a gente vamos fixar aqui um valor de frequência. Vamos dizer que frequência é igual a 1 Hz, tá bom? Então, o que a gente está fazendo? A gente está tentando trabalhar com essa equaçãozinha aqui que a gente acabou de perceber que ela existe. Porque a velocidade da luz é uma constante no vácuo. Ela pode mudar dependendo do meio que você está, mas no vácuo ela é constante e C é o que interessa para a gente nesse momento. Então, se C fosse 10 metros por segundo, só para a conta ficar fácil, e F for igual a 1, o que acontece? Ó, eu tenho que C igual a lambda vezes o F. Então, eu vou ter que desse lado igual a 10 e desse lado igual a lambda vezes 1. E aí, imediatamente, eu consigo perceber que lambda vai ser igual a 10 metros, não é isso? Mas e se minha frequência muda? Olha só, minha frequência, vamos supor que minha frequência é igual a 2 Hz.
Se minha frequência é igual a 2 Hz, eu vou ter, a minha equaçãozinha vai ficar assim, ó, 10 igual a lambda vezes 2. Ou seja, passando 2 dividindo, vai ficar 5. Lambda é igual a 5 metros. E assim por diante. Se f é igual a 10 Hz, o que eu vou ter? Eu vou ter que lambda vai ser igual a 1 metro. Não é isso? Faz a continha lá e olha. O que eu quero que você perceba aqui? Ó, duas coisas. Primeiro, se eu escolho f, eu escolho lambda imediatamente para ondas eletromagnéticas. E se o f aumenta, ó, 1, 2, 10, o lambda diminui. Então, enquanto um aumenta, o outro diminui. Então, vamos anotar isso aqui só para a gente lembrar. Se eu escolho o f, automaticamente, eu escolho o lambda. Então, e vice-versa, né? E vice-versa. Então, a propriedade mais importante da onda é a frequência. A gente vai ver lá na frente porque a frequência não é um comprimento de onda, apesar de que um está relacionado com o outro. Mas a gente vai ver que a frequência ela não muda quando você troca de meio, já o comprimento de onda sim, mas isso é lá para frente. Mas eu falei para vocês que a frequência é a coisa mais importante, e se você escolhe a frequência, você também escolhe o comprimento de onda. Então, quando eu estiver me referindo a uma onda eletromagnética, eu posso definir ela pelo valor da frequência ou pelo valor do comprimento de onda. Tanto faz. Se você escolhe um, você escolhe o outro. Aí vem do gosto do freguês, da aplicação que ele está utilizando. Em geral, quando você vai definir uma onda eletromagnética, você fala do comprimento de onda dela, tá? Mas isso é só porque é um valor mais palpável. Porque o comprimento de onda você fala, por exemplo, 10 milímetros. 10 milímetros você sabe o que é. Você pega uma régua e você vê. Mas aí se eu falo para você 1 bilhão de hertz, 1 gigahertz, aí é mais difícil de você imaginar. Então o comprimento de onda é mais fácil de imaginar do que a frequência. Então geralmente os autores aí, ou as pessoas, elas se referem ao comprimento de onda de uma onda eletromagnética quando você for se referir a ela, tá? Então por isso que o lambda vai aparecer mais do que o f. Mas de novo, super importante, se você escolhe o f, você escolhe o lambda, se você escolhe o lambda, você escolhe o f. E é isso, né? Opa! Então só anotando aqui, se f sobe, lambda cai, e se f cai, lambda sobe, tá? E aí vem a pergunta, né? Por que isso é importante? E aqui que vem a mágica, que isso aqui é a parte legal. Por que isso é importante? Lembrando aí, se é a primeira vez que você assiste um curso meu, os cursos eles são devagar, porque eles são recomendados para quem está começando aqui na física, né? A coisa mais difícil que você tem é você pegar um curso que o professor assume que você já sabe tudo ou que você tem a obrigação de saber tudo. E isso geralmente não é verdade, geralmente você chega perdido sem saber nada. Então eu tento explicar da maneira mais completa possível que eu consigo fazer num tempo hábil, tá? Não dá para, por exemplo, fazer continha que a gente vai ficar 2, 3 horas aqui em vez de não sei quanto tempo vai levar essa aula. Mas então, e essa aula aqui ela é devagarzinha mesmo, porque esses conceitos aqui a gente vai utilizar nos próximos 4 capítulos e mais pra frente ainda. Então aqui, ó, tem que saber tudo que eu tô falando aqui, super importante. Quando tem assuntos que não são tão importantes, geralmente eu falo, isso aqui é mais curiosidade. Mas que não é mais curiosidade, não. Isso aqui é importante para qualquer curso que você estiver fazendo e não só para curso na carreira, né? Tipo engenharia, física, mesmo matemática e tudo. Se você quiser alguma vez trabalhar com alguma coisa real da natureza, você tem que saber o que são ondas eletromagnéticas e tem que saber bem. Mas aí, por que isso é importante? Por que eu estou falando para vocês que a frequência e o comprimento de onda é a característica mais importante e por que isso muda, né, na vida da gente? Então vamos pegar alguns exemplos. Vamos pegar uma onda eletromagnética aqui que tem um lambda de 400 nanômetros, tá? Se a gente fizer a conta, esses 400 nanômetros utilizando a velocidade da luz, que a gente não viu ainda, a gente vai ver daqui a pouco, isso aqui vai dar para a gente uma frequência de 750 terahertz. Lembrando aqui, se você não está lembrando, o nanômetro quer dizer
10 na menos 9 metros, vai aparecer bastante nanômetro, tá? Então, vamos memorizar aí, nanômetro 10 na menos 9, vamos lembrar. Milímetro 10 a menos 3, micrômetro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9. E aqui também apareceu o terahertz. Terahertz, ele é 10 na 12 Hz. 10 na menos 12, desculpa. 10 na 12, não na menos, 10 na mais 12. Que é uma oscilação super rápida, né? 10 na 12 Hz. Então, beleza. Peguei essa onda eletromagnética, não importa a amplitude dela, tá? Não interessa pra gente. Peguei essa onda eletromagnética que tem com comprimento de onda de 400 nanômetros, ou seja, se você tivesse tirado uma foto dela e olhado, você ia ver que ela se espalha no espaço, um ciclo dela ocupa no espaço 400 nanômetros, ou seja, 400 vezes 10 a menos 9 metros. Peguei essa onda eletromagnética em específico. O que ela tem de especial? Vamos supor que ela bata no seu olho. Se ela bate no seu olho, você vai interpretar ela como uma cor violeta. Se ela bateu no seu olho, vai ser o violeta. Aí, se você pega uma outra, vamos trocar aqui um pouquinho. Vamos pegar um comprimento de onda de 530 nanômetros, que vai me dar uma frequência aqui de 570 terahertz. O que vai acontecer? Se ela bate no seu olho, ela vai ser a cor verde. Se você pega, por exemplo, um lambda de 700 nanômetros, ela vai me dar uma frequência de aproximadamente 430 terahertz. E aí, se bater no seu olho, você vai interpretar como vermelho. Olha que legal isso aqui. Quer dizer, então, Douglas, que você está me dizendo que, dependendo dessa propriedade das ondas eletromagnéticas, essa propriedade física das ondas eletromagnéticas, que se chama frequência, ou que é, né, compatível com o comprimento de onda, que é intercambiável com o comprimento de onda, não sei se intercambiável, está relacionada com o comprimento de onda, essa propriedade da onda eletromagnética é o que me difere da cor violeta, verde e vermelho. É exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Cada cor representa um comprimento de onda diferente do espectro da luz visível, que a gente chama. Então, dependendo da frequência ou do comprimento de onda que essa onda eletromagnética tem, o nosso cérebro interpreta com uma cor diferente. Então, os nossos olhos, eles são um sensor da frequência dessa onda eletromagnética. Mas é claro que as ondas eletromagnéticas, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui para ficar mais claro. Um pouquinho. Deixa eu colar uma imagem aqui que eu separei. Aqui, ó. Mas é claro que as ondas eletromagnéticas, elas não param nesse limite, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o espectro da luz visível, tá? Então essa aqui é a luz visível, são as cores que a gente vê, as cores do arco-íris. E aí o espectro da luz visível, você percebe que cada cor ela tem um comprimento de onda diferente e, consequentemente, uma frequência diferente. E a gente lá em física moderna vai ver a energia desse fóton aí. Fóton é um pedacinho de luz aí, a quantização da luz, né, da onda eletromagnética. Então, cada cor tem um comprimento de onda. É claro que não é um comprimento de onda específico, né, tipo 400. Tem uma faixa aí, né, tem vários tons diferentes que a gente interpreta tom de verde. Mas quem dá essas cores diferentes, esse verde, o amarelo, o vermelho, é o nosso cérebro. Para a natureza, para o universo, o que muda é o comprimento de onda da onda eletromagnética. O nosso cérebro interpreta esse comprimento de onda com uma cor diferente. Super legal. Se fosse uma outra civilização, outros animais mesmo, eles interpretam esses comprimentos de onda de maneira diferente da gente, tá? Claro que as ondas eletromagnéticas não estão limitadas nessa faixa de 380 a 750 aproximadamente. Existem ondas eletromagnéticas com comprimento de onda completamente diferente, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai ver que para cada faixa de comprimento de onda a gente dá um nome diferente e eu vou mostrar algumas aplicações de cada faixa diferente. A gente vai passar por raio-x, por exemplo, ultravioleta, onda de rádio, micro-ondas, tudo isso são ondas eletromagnéticas. Por isso que eu digo que essa é uma das partes mais importantes que a gente tem aqui da física. Desse curso, provavelmente é a mais importante. Porque esse é um fenômeno extremamente geral. A gente vai ver nas aplicações que tem milhares de aplicações. Então, se você quer entender alguma dessas aplicações, em algum momento você vai ter que entender que elas são ondas eletromagnéticas, ou pelo menos saber que a característica principal delas é a frequência
é o comprimento de onda, né? Curiosidade aí para vocês, o nosso olho aqui, ó, nosso olho, a visão humana, a gente tem basicamente 3 sensores diferentes, aqui na verdade 4, tá? Mas a gente tem 2 tipos de células, vamos começar assim, tem 2 tipos de células, os cones e os bastonetes. Os cones, eles veem as cores, e os bastonetes, eles não veem cores. O tipo de célula chamado de cone, eles veem as cores, mas eles funcionam muito bem quando a gente tem muita luz. Já os bastonetes, eles não veem cores, mas eles funcionam muito bem quando a gente tem pouca luz. Por isso que quando você está no escuro, né, não 100% escuro, mas está bem escuro, você enxerga em preto e branco. Porque quando você está no escuro, os cones eles já não funcionam tão bem, você não consegue ver as cores. Os bastonetes, sim. Os bastonetes eles funcionam quando a gente tem pouca luz, só que eles são em preto e branco. Por isso, quando você apaga a luz, que está escurinho, você vê em preto e branco em vez de ver colorido. Mas enfim, a gente tem dentro dos cones, a gente tem 3 tipos diferentes. A gente tem o pequeno, o médio e o grande, né? Small, medium e large. Acho que é isso que são os nomes que a galera usa, eu não sou da biologia. Mas enfim, cada um desses detectores, eles absorvem, né? Eles recebem um comprimento, uma faixa de comprimentos de onda diferente. Então a gente tem aqui esse primeiro pequeno, que pega o azul, vamos chamar assim, o azul. É claro que não é uma cor só, tá? É uma faixa de cores. O azul, a gente tem o do verde, que é o M, e a gente tem o do vermelho, que é o L aqui, tá? Então a gente tem 3 tipos de detectores diferentes. E aí, o nosso cérebro ele trabalha naquele padrão RGB, né? RGB, igual das televisões, que é o vermelho, o verde e o azul. E aí com a combinação, um pouquinho de azul, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de verde, ele dá os outros tons que estão faltando. Então a gente consegue, o nosso cérebro ele consegue completar a partir da informação desses 3 comprimentos de onda, o quanto que eu tenho cada um, essa razão entre eles, eu consigo ter todas as cores, né? Então a gente não tem um detector diferente para cada comprimento de onda, a gente só tem 3. E aí através da combinação a gente consegue inferir qual é a frequência da luz que está batendo no nosso olho. E aí a gente consegue saber qual é a frequência da onda eletromagnética que bate no nosso olho, que a gente interpreta como cor. É isso que a gente interpreta como cor. Tem pessoas que elas têm algum problema na visão e que elas têm algum defeito em algum desses cones aqui, algum tipo dos cones. E a gente chama isso de daltonismo. Por exemplo, a pessoa pode não distinguir o verde do vermelho, então ele tem algum problema em alguma desses tipos de cones dele. Tem mais de um, ou não tem nada nada do outro, né? Por exemplo, não tem nada, nenhum M, ou tem muito pouco M. E aí não consegue distinguir, por exemplo, o verde do vermelho, que é o tipo mais comum do daltonismo. E aí tem alguns testes na internet, só curiosidade para vocês, que você pode fazer, ó. Por exemplo, aqui, ó, se você tem daltonismo, esqueci o nome, tem um nome específico para quem tem defeito no verde e no vermelho, né? Mas se tem esse tipo de daltonismo, você não vai conseguir ler, que aqui está escrito 74, né? Então, se você está assistindo essa aula e você não consegue ler 74, provavelmente, ou sua tela é zoada, né? Ou você tem daltonismo do vermelho e do verde, mas também esse é o mais comum, e dá muito mais em homem do que em mulher. E também pode ter defeitos em outros, né? Não é só no vermelho e no verde, se não me engano esse aqui é do teste do azul, mas não tenho certeza qual que é. Tem vários testes para saber qual que é o defeito, em qual cone que tem o defeito, né? Acho que esse aqui é o do azul, se não me engano, mas eu não tenho certeza. Mas aqui tem um 8. Último aqui teste pra gente. Me fala aí o que você está vendo aqui. Você está vendo o número, esse número 42? Se você está vendo 42, você é um mentiroso, porque esse aqui era só uma pegadinha, não tem número nenhum. Era só para ver se você está sendo sincero nas suas respostas ou não. Geralmente quando você coloca os outros que eu mostrei tem número sim, tá? Não era pegadinha não. Mas ó, esse aqui tem o número 74. Mas geralmente você coloca um que não tem nada, só para você pegar aquele malandro que está falando, tá vendo aqui, tá vendo aqui o número? Tô vendo sim. E agora? Tô vendo também. E aí não tem nada, aí você pega a pessoa no pulo, não é isso? Mas só uma curiosidade aí de daltonismo e da visão humana pra gente. Mas voltando aqui, como eu falei para vocês, as ondas eletromagnéticas elas não estão limitadas ao espectro do visível, né? Não tem como a gente, só existe frequência de 400 a 700. Não, tem qualquer valor de frequência, qualquer valor de comprimento de onda. Você quer comprimento de onda, né? Não é frequência. Tem, né, infinitos comprimentos de ondas diferentes, e ela não está limitada nessa faixa.
E aí eu vou fazer uma tabelinha aqui. Isso aqui é super importante, que decorar é o ideal, mais ou menos, tá? Não precisa decorar 100%, mas você tem que saber que isso existe. Isso aqui é essencial que você saiba que isso existe, independente do curso que você está fazendo, tá? Isso aqui é importante para a sua vida. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma tabelinha com os comprimentos de onda e que tipo de onda que a gente diz que é. Que a gente dá nome, nós, seres humanos, a gente dá nome para faixas de comprimento de ondas diferentes. Quer dizer que na natureza é rígido, assim, eu vou chamar uma onda de um nome e a outra de outro. Quer dizer que ela é rígido? Não é, isso é só um apelido que nós seres humanos damos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, falta 1. 7. Então aqui na esquerda eu vou ter o comprimento de onda, é o lambda. E aqui na direita eu vou ter o nome que a gente, nós seres humanos, damos da onda, tá? Mas essa divisão é a gente que criou, não quer dizer que na natureza são coisas diferentes. É a mesma coisa, só muda o comprimento de onda. E aqui para baixo está descendo, tá? O comprimento de onda diminui para baixo. Então vamos pegar a onda maior que você consegue imaginar, com o maior comprimento de onda, vamos chamar aqui infinito, até 1 metro. Então essa primeiro tipo de onda que a gente está chamando, ela vai das ondas muito grandes até aqui 1 metro aproximadamente, e a gente chama esse tipo de onda de rádio. Onda de rádio. Para que serve a onda de rádio, Douglas? É que agora, estou gravando isso em 2024. Em 2024 não é tão comum, mas antigamente as pessoas escutavam um negócio chamado rádio. Tá? Esse rádio. Talvez você escute no rádio do carro, mas em casa é muito raro alguém ter rádio hoje em dia. E aí, ó, como que o rádio sabe que ele tem que tocar a música? Da onde que vem essa informação? Ah, vem lá da torre. Mas o que a torre manda para o rádio? A torre manda para o rádio uma frequência, uma onda eletromagnética que fica oscilando no tempo, e aí ela dá ou ela muda um pouquinho, se não me engano, ela muda a frequência, ela vai mudando a frequência um pouquinho para um lado para o outro, e aí ela transmite essa informação. Mas o que importa para a gente é que vem uma onda eletromagnética lá da antena, bate no rádio, e aí o rádio interpreta isso como uma música ou a pessoa falando, né? Tanto que quando você vai sintonizar o seu rádio, vai ter escrito lá, por exemplo, aqui, ó, Rádio 79 de Rádio Ribeirão Preto, né? Frequência 3.205 kHz. Essa é o que? A frequência da onda eletromagnética que a torre, né? A torre de rádio aqui, ó, que a torre de rádio emite e chega na antena do seu aparelho, do seu carro. Se você fizer a conta, 3.205 kHz dá aproximadamente 93 metros e meio. Então, o lambda dessa onda que está sendo emitida aqui, ó, é 93 metros e meio. Está dentro da faixa que a gente queria, né? 93 metros e meio. Se o site que eu peguei para fazer a conta está correto, tá? Peguei um site qualquer para fazer a conta. Espero que esteja certo. Então aqui a gente vê, a gente está de fato entre a faixa, né? Porque a gente está de infinito, que pode ser quilômetros, até 1 metro, a gente chama isso de onda de rádio. Mas lembrando, isso é um apelido. Quer dizer que a onda de rádio é diferente da luz visível? Não é. É o mesmo fenômeno, só muda a frequência, só muda o comprimento de onda, não é isso? Então a primeira faixa aqui, ondas de rádio, a principal aplicação é essa transmissão de informação pelo ar, né? Opa, apagou aqui. Vamos para a nossa segunda faixa de frequências. Segunda faixa de frequências, a gente está em 1 metro, a gente vai diminuindo o lambda, o comprimento de onda, e aí ele vai para 1 milímetro. A gente chama isso de micro-ondas. Micro-ondas, que são ondas pequenas, né? Micro-ondas. Tá, cadê aqui nossos exemplos? Obviamente, o exemplo mais comum que você consegue pensar é o próprio micro-ondas, né? O micro-ondas ele usa ondas eletromagnéticas com lambda de aproximadamente 12,2 centímetros. Por que o micro-ondas? O que o micro-ondas faz, né? A gente talvez tenha visto isso em Física 3. Essa onda eletromagnética ela faz a molécula d'água vibrar e aí a molécula da água esquenta, né, o material ao redor dela, e aí a sua comida esquenta. Mas tem uma coisa que talvez você não saiba, que o Wi-Fi da sua casa ele também utiliza micro-ondas.
ele é da faixa de 6 centímetros, depende da banda que você está utilizando, a 12 centímetros. A 12 centímetros. Você vê aqui, ó, que na faixa dos micro-ondas a gente tem tanto micro-ondas quanto Wi-Fi. É claro que são só algumas aplicações que eu consigo pensar agora, né, na hora que eu estava preparando. Tem milhares de aplicações. Ah, então não quero ser físico, eu quero, sei lá, ser engenheiro elétrico, eletricista, né, que chama? Não tem jeito. Se você quiser trabalhar com, né, com Wi-Fi, por exemplo, você já consegue perceber de cara que a transmissão de informação pelo ar é feita por ondas eletromagnéticas. Depende, só muda o quê? Muda a frequência e o comprimento de onda. Vamos para o próximo. Esse aqui todo mundo já ouviu falar, mas é aproximadamente da faixa de 1 milímetro até aproximadamente 700 nanômetros. E aí a gente tem o famoso infravermelho. O infravermelho, a aplicação que a gente costuma sempre colocar, são aquelas câmeras, né, que você vê a temperatura das pessoas, porque quando a gente tem uma temperatura baixa que eu digo, tipo 100 graus, 0 graus, 50 graus, menos que 1000 graus centígrados, a gente não emite na luz visível, mais ou menos isso, tá? A gente não emite na luz visível, a gente emite num comprimento de onda maior do que nossos olhos conseguem ver, que a gente chama de infravermelho. Então, os nossos olhos eles não têm um sensor de infravermelho. Alguns animais têm, mas nós, seres humanos, a gente não tem. Então, se a gente quiser enxergar o infravermelho, a gente precisa do auxílio de uma câmera que capte esse infravermelho e transforme num comprimento de onda que a gente consegue ver. Essa é a ideia. Dependendo da temperatura que você tem, você vai aumentando, vai diminuindo o comprimento de onda da luz que você está emitindo, né? Da radiação que você está emitindo. Tanto que quando você esquenta muito um ferro, por exemplo, você consegue ver ele brilhando, que aí ele começa a emitir no visível. Mas ele está o tempo todo emitindo ondas eletromagnéticas. Próximo, de 700 nanômetros até aproximadamente 400 nanômetros. Visível, né? Essa aqui é a luz visível. Então essa é a pequena faixa, ó, repara aqui, ó, de 700 a 400 nanômetros. Aqui, ó, tinha 3 ordens de grandeza, aqui é de 1 a 10 a menos 3. Aqui, ó, é o dobro só, né? Multipliquei por 2 só. Então você consegue perceber que do espectro das ondas eletromagnéticas, o visível ele é muito pequeno, ele é muito pequenininho. Ó, aqui tem 3 ordens de grandeza, aqui tem 3 ordens de grandeza também. Aqui não tem nenhuma ordem de grandeza. Mas o visível é o que a gente está acostumado, né? Então, nossos olhos eles detectam essa pequena faixa. E aqui, só para simbolizar que a luz visível está um arco-íris aí para vocês. Próximo! De 400 nanômetros até 10 nanômetros aproximadamente. Lembrando que essas divisões não são rígidas, é o apelido que o ser humano deu para as ondas eletromagnéticas. Ah, eu preciso decorar esses valores? É óbvio que não. O que você precisa saber é que tudo isso aqui são ondas eletromagnéticas. Você precisa saber que onda de rádio é onda eletromagnética, que micro-ondas é onda eletromagnética, que infravermelho é onda eletromagnética e assim por diante. E além disso, se quiser bem mesmo saber, você saber algumas aplicações. Por que é utilizado onda de rádio? Por que é utilizado infravermelho? Você tem que saber o que a gente, ser humano, nós seres humanos, utilizamos cada tipo de onda eletromagnética, né? Ultravioleta é aquele que você passa o protetor solar na praia para que ele não te queime, não destrua suas células. Já vamos debater mais sobre isso, sobre ondas ionizantes. Próximo, de 10 nanômetros até aproximadamente 10... Cadê aqui? 10 pico. É isso? Tá certo isso aqui, gente? Tá certo. 10 picômetros. Picômetros é 10 na menos 12 aqui, ó. 10 na menos 12, tá? E aí a gente classifica esse tipo de onda eletromagnética como os raios X. Raio-X é aquele raio-X mesmo que você está acostumado a fazer quando você quebra o braço. Esse aqui a gente joga o raio-X na pessoa. O raio-X
é uma onda eletromagnética com esses comprimentos de onda aqui, raio-x mole, raio-x duro, depende da frequência, né? Tem uma grande faixa aí que a gente classifica como raio-x, mas enfim, o raio-x aqui ele não passa muito bem pelos ossos e ele passa bem pelo tecido mais mole. Então, quando você ilumina seu braço com luz de raio-x, atravessa mais onde não tem osso, e aí você coloca uma chapa fotográfica, ela fica escura onde bate a luz e fica claro onde não bateu. Então, aqui onde tem o osso fica mais clarinho e você consegue ver os seus ossos sem precisar abrir a pessoa no meio, não é isso? Aplicaçãozinha aí de ondas eletromagnéticas. E por último, última classificação padrão que a gente faz aqui. Pode ser que alguém faça classificações diferentes? Pode, né? Aplicações específicas. Por exemplo, falei que raio-x duro, raio-x mole já é uma subdivisão, que aí o pessoal, por exemplo, da física médica utiliza mais. Aí a gente tem os raios gama. Gama eu pesquisei aqui, em português é com M só. Raio gama geralmente é aquele que você fala quando você está falando de radiação. Sabe quando você fala de radiação de Hiroshima e Nagasaki e tal? Geralmente você está falando aqui dos raios gama. Mas aqui tem uma certa confusão. Porque o que é prejudicial para você, quando a gente fala radiação no dia a dia, vamos pensar assim. Radiação no dia a dia. Radiação no dia a dia você está basicamente falando de raio gama, alfa e beta. Alfa e beta não são ondas eletromagnéticas, o alfa é um núcleo do hélio e o beta é um elétron, tá? Um elétron ou um pósitron. Já o raio gama sim, é uma onda eletromagnética com um comprimento de onda muito pequeno. Então, quando a gente está falando de radiação no dia a dia, quando você vê pessoas falando, radiação, geralmente você está só falando disso. Só que para a física, o correto, radiação é uma maneira que a gente tem de transportar energia. Então, tudo isso daqui é radiação, tá? Tudo isso aqui é radiação. Aí você me pergunta, radiação faz mal? Depende. Por exemplo, você pode utilizar, vamos pensar aqui, usa raio-x. Raio-x faz mal. Tanto que o técnico, ele se afasta quando está fazendo raio-x. Mas se você está com o braço quebrado, vale a pena você tirar uma imagem para você saber o que aconteceu. Então faz mal? Mais ou menos. Luz visível faz mal? Você vai falar, não. Então olha para o sol. Aí faz mal. Então depende. Micro-ondas faz mal? É o seu Wi-Fi, é micro-ondas. Se você colocar a mão dentro do micro-ondas, vai te fazer mal. Então radiação faz mal? Depende. Depende do que tipo de radiação que você está... como você trabalha com a radiação. Tudo isso daqui é radiação. No dia a dia, o que se popularizou, radiação é só alfa, beta e gama, que a gente vai ver a alfa e a beta lá na frente em física nuclear, tá? Outra aplicaçãozinha aqui do raio gama, aqui uma super curiosidade aqui para os nerds que estão assistindo aqui com a gente, que é como se transforma o Bruce Banner no Hulk, né? Bruce Banner, ele sofreu... recebeu raio gama, em vez de morrer igual todos eles, ele virou o Hulk, não é isso? Importante aqui, ó, coisas importantes você lembrar disso tudo, que eu tenho certeza que você não vai memorizar toda essa tabelinha aqui, tá? O que é importante? Você saber que as ondas eletromagnéticas são os responsáveis por todos esses tipos de ondas que a gente chama. Tudo é onda eletromagnética, a única coisa que muda é a frequência ou o comprimento de onda. E perceber que existem aplicações diferentes. Então, quando eu estou falando de onda eletromagnética, não é só um conceito da física que você nunca vai utilizar no seu dia a dia. Você vai utilizar em praticamente tudo. É por isso que eu digo que esse aqui é um dos mais importantes. Outra coisa importante que eu não falei aqui. Opa, estou fazendo aqui. Importante. Isso aqui a gente não vai ver agora, mas é importante você saber. Se o comprimento de onda diminui, a energia aumenta. E se a frequência aumenta, a energia aumenta, obviamente, né? Então, conforme aqui ó, o lambda vai diminuindo, essas aqui são ondas mais energéticas. Dá para pegar uma outra tabelinha aqui, acho que vai ficar mais fácil a gente ver. Tá aqui, ó. Esse aqui é o espectro das ondas eletromagnéticas, tá?
Então a gente está indo, a nossa tabelinha está vindo da direita para a esquerda. Ah, mas por que você escreveu tudo isso devagar, sendo que já estava tudo escrito? Porque isso que é importante você saber. Então aqui, ó, das ondas maiores para as ondas menores. Então aqui a gente está diminuindo o comprimento de onda. É como se eu pegasse aqui e girasse assim. Ó. Consigo girar? Não consigo girar não. Opa, até sumiu. Não sei o que aconteceu. Então tá aqui, ó. Daqui para cá que a gente fez, né? Aqui é o nosso topo, aqui é a nossa parte de baixo. Então tá aqui as ondas, aqui está em escala logarítmica, então você consegue ver que aqui é um metro, um centímetro, não está numa escala linear, está em escala logarítmica, porque a gente tem quantas ordens de grandeza que a gente muda? 12 ordens de grandeza aproximadamente. E aí aqui no meinho a gente tem o espectro visível. Eu falei para vocês que o espectro visível é só um pedacinho. Acho que aqui está até exagerado, deveria ser menor ainda. É só um pedacinho do espectro das ondas eletromagnéticas que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, né? E aí, escrever aqui embaixo, ó, quanto menor o lambda, ou seja, para cá, a energia aumenta. Então, essas ondas aqui, elas vão aumentando a energia. A onda de rádio é que tem menos energia, infravermelho um pouquinho menos, aí o visível um pouquinho mais, ultravioleta mais, raio-x mais, raios gama mais. Então, descendo aqui, a energia aumenta. E aí eu tenho uma classificação muito importante, que é da violeta para baixo, a gente chama que é radiação ionizante. Opa, vou mexer aqui, detona tudo, né? Essas aqui, ó, deixa eu apagar para conseguir mexer, peraí. Essas três, a partir do violeta, a gente diz que é uma radiação ionizante. Ionizante. O que isso quer dizer? Primeiro vamos lembrar o que é um íon. Íon é um átomo que ele tem excesso de elétrons ou falta de elétrons. Então imagina que eu tenho um átomo aqui, ó. Certo? Um átomo. Esse aqui é o átomo, é uma bolinha só. E aí vem a minha onda eletromagnética aqui, ó. Se ela tem baixa energia, ela não consegue arrancar meus elétrons que estão mais perto do núcleo. Mas se ela tem uma energia grande, ou seja, a partir do ultravioleta, ela pode bater num elétron e mandar o elétron para fora. E aí, esse meu átomo ele fica carregado positivamente, desculpa. Carregado positivamente, que eu mandei uma carga negativa para fora. Ele ficando carregado positivamente, pode ser que se ele está dentro de uma molécula, essa molécula acaba se quebrando. Então esse é o perigo da radiação ionizante. De novo, a energia das ondas eletromagnéticas depende da frequência e do comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia da radiação. A partir do ultravioleta, essa radiação passa a ser ionizante, quer dizer que ela consegue arrancar os elétrons do caroço, que a gente chama, que são mais próximos do núcleo atômico, e isso pode levar à quebra das ligações químicas. E aí o que pode acontecer? Que é o perigo aqui da radiação ionizante. Deixa eu deletar isso aqui que eu não quero mais. O que pode acontecer? Ó? Pode ser que você ioniza o seu átomo aqui, ó, por exemplo, do seu DNA, e aí você quebra uma ligação aqui, e aí você danifica o seu DNA da sua célula. E quando você danifica o DNA da sua célula, você tem que, né, consertar ela. Quando você conserta ela, pode ser que dê um reparo errado, e essa célula vira uma célula que você não quer, uma célula cancerígena, por exemplo. Pode ser também que ela danificada, ela comece a proliferar danificada e dá problema. Mas enfim, a mensagem é, a radiação ionizante ela pode danificar o seu DNA, por isso que a gente bloqueia aqui o ultravioleta. Quer dizer que as outras radiações, a gente vai ver isso aqui mais em detalhe lá mais no final do curso, tá? A gente vai ver isso. Mas radiação ionizante consegue ionizar as células, ou seja, pode quebrar as ligações químicas, e aí a gente pode ser que tenha dano no seu DNA ou não. Quer dizer que essas outras radiações são perigosas? Depende. De novo, se você olhar para o Sol, a visível é perigosa. Se você coloca sua mão dentro do micro-ondas, ela também passa a ser perigosa. Então depende do uso que você faz para cada tipo de radiação. Mas fazer essa diferenciação da radiação ionizante, que tem bastante confusão no nosso dia a dia aí. Geralmente quando você fala radiação, você está imaginando que é Hiroshima e Nagasaki, né? Da onde que vem essa energia, essa relação entre energia e frequência, tá? Só curiosidade aqui para vocês, que você não precisa saber. E igual a HF. A energia do meu fóton é a constante de Planck, vezes
a frequência dela, tá? Mas isso aqui a gente vai ver quando a gente vai estudando física moderna. Cadê aqui? Próximo, a gente está falando da luz. Então, o que a gente fez até agora, né? A gente classificou as ondas eletromagnéticas, viu o que elas são, essa é a parte mais importante, não tem conta, essa é a parte mais interessante também dessa aula. E aí vamos explorar um pouquinho mais a luz, né? Vamos falar aqui agora da velocidade da luz. Eu falei para vocês que a velocidade da luz é a mesma no vácuo, né? Velocidade da luz. Nossa, deu 1 hora já? Eita, vamos continuar aqui, tem mais um pouquinho aqui ainda. Mais um pouquinho, vamos ver. Beleza, dá para falar aqui. Velocidade da luz. Velocidade da luz a gente usa esse símbolo Czinho, C minúsculo, tá? É difícil fazer o C maiúsculo e C minúsculo aqui, mas esse é o C minúsculo. Ela é de aproximadamente 299.792.458 metros por segundo no vácuo. Lembrando que esse valor pode mudar em outros meios, mas no vácuo esse valor é sempre constante. E aí, para facilitar as nossas contas, a gente vai aproximar isso por 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então, anota aí no seu caderno esses valores aí que a gente vai utilizar o tempo todo. Ah, valor de C, 3 vezes 10 dá 8 metros por segundo. Tem que saber, não dá para você se bobear. Isso é rápido, Douglas. Essa velocidade da luz, vão lembrando aí, velocidade da luz é o quê? A velocidade que essas ondas eletromagnéticas se propagam, tá? Então, qualquer uma dessas ondas aqui, ó, qualquer uma delas viaja na mesma velocidade. Supondo que a gente está no vácuo, viaja com essa mesma velocidade. É rápida essa velocidade, só para você ter uma ideia, isso aqui é o suficiente para a gente dar 8 voltas na Terra em 1 segundo. Em 1 segundo, a luz consegue dar 8 voltas na Terra. Ah, então quer dizer que ela é muito rápida? De novo, depende. Se você pegar a distância do Sol-Terra, aí ela já leva 8 minutos e 20 segundos. Já não é, né? Não é imediato. E se a gente pegar, por exemplo, Terra até Alpha Centauri? O que é Alpha Centauri, Douglas? Alpha Centauri... Deixa eu colocar uma setinha, porque aqui tem tracinho também. Alpha Centauri é a estrela mais próxima que a gente tem da Terra, tirando o Sol, obviamente. É a estrela mais próxima. Então, lembrando que a gente tem trilhões de estrelas no céu, né? Você olha no universo, tem trilhões de estrelas. A mais próxima dela a gente chamou de Alpha Centauri. Então, a estrela mais próxima que a gente tem. Se a gente pegar a velocidade da luz, a luz demora para chegar de Alpha Centauri até a gente aqui 4,3 anos. Isso quer dizer o quê? Que se você conseguisse viajar na velocidade da luz, você levaria 4,3 anos para chegar nesse novo Sol aqui, nesse Alpha Centauri, que é uma estrela. Então você vê que para a escala do universo, a luz é muito devagar. Para a escala do ser humano, a luz é muito rápida. Para a escala do universo, a luz é muito devagar. Essa é a estrela mais próxima. Para você chegar em outras galáxias, aí você vai precisar de 1000 anos, 1 milhão de anos. É muito longe. As coisas no universo, elas são muito longe. Lembrando, a velocidade da luz, ela é a velocidade mais rápida que existe no universo. Nada consegue ser mais rápido que a velocidade da luz. Então, por mais que você construa o foguete do Elon Musk, que dá ré, e coloque um monte de gasolina dele, nunca vai chegar na velocidade da luz. Sempre vai ser abaixo. Então, se você quiser chegar nos outros, outros planetas, outras galáxias, você vai precisar de muito, muito tempo. Coisa super interessante aqui, falando sobre ondas eletromagnéticas, mas já adiantando um pouco da aula de relatividade, que eu tenho certeza que vocês estão super curiosos aqui, ó. O C, ele não depende do referencial. O que isso quer dizer, Douglas? Não entendi nada. C não depende do referencial. Essa aqui é uma das coisas mais importantes que o Einstein propôs para a gente. Além de fez várias coisas, mas isso aqui é uma das coisas mais importantes que ele propôs, que ele provou que isso é verdade. Pra gente, aqui a velocidade da luz não depende do referencial. Ah, não entendi nada. Então vou imaginar o seguinte aqui, ó. Você tá paradinho. E aí você vê um carro aqui, deixa eu dizer, um carro.
treinei esse desenho aqui, viu, gente? Então é pra ficar bonito. Tá, não ficou do jeito que eu queria, não. Aqui, assim. Fiz o melhor que pude. É o carro aqui. Esse carro aqui, ele tá indo a 100 km por hora, tá? 100 km por hora. Aí você está parado aqui na calçada, o que você vai me falar? Qual é a velocidade do carro? Vamos supor que você consiga saber a velocidade só olhando, né? Você vai falar o quê? 100 km por hora. É isso que você fala. Agora, vamos imaginar o seguinte, tá? Você subiu numa moto. Então, agora você subiu numa moto. Cadê a moto aqui? Ixi, moto é mais difícil de desenhar. Você subiu numa moto. Tá, você está aqui dentro da moto, tá? Moto, dentro da moto, ou em cima da moto. E você está andando agora, aqui, vou até escrever aqui, que deixa eu moto. Você subiu na moto, e aí você está andando na sua moto, né? Você olha aqui no seu velocímetro, você está a 60 km por hora. O que você da moto vai falar? Qual é a velocidade que você vai ver o carro? Qual a velocidade que você está vendo o carro? De novo, repetindo, teu carro andando a 100 km por hora, você está aqui parado, você vai ver, ó, 100 km por hora, beleza. Aí você entra numa moto andando a 60 na mesma direção do carro. Quanto que você vai ver? 40, né? Que é 100 menos 60, 40 km por hora. Não é isso que você vai ver? Quando você está dirigindo, que você está andando a 100 por hora, o cara do seu lado a 100 por hora, parece que está parado, né? É isso. Em relação a você, de fato, está. Nesse caso, se o carro estava a 100 em relação ao observador parado e a moto está a 60 na mesma direção, quem está na moto vai ver 40 km por hora, 100 menos 60, 40 km por hora. Dia a dia, beleza. Vamos supor agora que você tem uma lanterna. Lanterninha. Cadê? Você tem uma lanterna e essa lanterna está emitindo luz, tá? Essa velocidade da luz, eu falei para você que ela vou colocar aqui 300 na nossa aproximação, tá? 300 milhões, né, de metros por segundo, que é o que a gente está chamando de C, beleza? Se você está paradinho, você está parado na calçada, igual aqui, ó, a gente está olhando a luz, não a lanterna, tá? Está olhando a luz e a lanterna. Se você está parado, você vai falar aqui velocidade C, não é isso? Agora imagine que você está dentro de uma nave espacial, aqui, o foguete do Elon Musk, super rápido. Aqui, ó. Aqui. Nossa, no meu caderno está muito mais bonito, gente. Acreditem em mim. Isso aqui é um disco voador. E aí você está aqui dentro, ó. E nesse seu disco voador, você pega uma velocidade de 290 milhões de metros por segundo. Na mesma direção da luz, tá? Na mesma direção da luz. Aí, eu te pergunto, qual vai ser a velocidade que você vai ver essa luz saindo daqui, supondo que você está dentro do seu disco voador? Você vai dizer C também. Você vai ver a velocidade C também. Então, olha a diferença aqui da luz para as coisas normais aqui que não são luz, né? Se o carro está andando para a direita a 100, você está andando na mesma direção dele a 60, você vai fazer a diferença 100 menos 60, 40. Agora, se você está trabalhando com a luz, não importa a sua velocidade. A luz sempre vai ter a mesma velocidade. A luz não depende do referencial. Não importa se o referencial é a pessoa parada, não importa se o referencial é a pessoa que está dentro da nave espacial andando super rápido, não importa se é a pessoa que está indo para um lado, que está indo para o outro. Todo mundo vai ver a velocidade da luz com a mesma velocidade C. Por que é assim, Douglas? Porque o universo é assim. A gente da física, a gente descreve o universo. Não é porque o Einstein falou que a velocidade não depende do referencial. O Einstein conseguiu descrever de uma maneira super eficiente o nosso universo. O universo funciona dessa maneira. A velocidade da luz não depende do referencial. E a velocidade da luz não dependendo do referencial, ela faz com que a gente tenha algumas propriedades interessantes, que a gente vai ver lá na aula de relatividade. A gente vai ter dilatação do tempo, contração do espaço, quebra de simultaneidade, um monte de coisas interessantes. Mas beleza, vamos fazer um exercíciozinho aqui pra gente fixar um pouco desse conteúdo aqui, para não parecer que eu só fiquei falando aqui, né? Aí a gente já encerra a aula. Eu vou quebrar em mais pedaços essa aula aqui para não ficar muito
muito grande. Esse aqui é o exercício 3 do capítulo que a gente está, 33, né? Do Halley, ele fala assim, ó, a partir da figura 33-2, então vamos caçar a figura 33-2 aqui. Achei que a figura é essa aqui. Determine letra A o menor e letra B o maior comprimento de onda para o qual a sensibilidade do olho humano é igual à metade da sensibilidade máxima. Determine também a letra C o comprimento de onda, D a frequência e o período da luz a que o olho humano é mais sensível. Então o que ele quer que a gente faça na letra A e na letra B? Ele quer que a gente pegue mais ou menos a metade aqui, ó. Então ele quer a sensibilidade metade. Então, o que mostra a imagem? Né? Ela mostra a sensibilidade do olho humano dependendo do comprimento de onda. Né? A gente vê que o nosso olho é mais sensível aqui perto do verde e do amarelo. E menos no azul e no vermelho. Então, a gente tem aqui a metade, mais ou menos. E aí a gente quer o menor e o maior. O menor está aqui, aproximadamente aqui. E o maior está aproximadamente aqui. É só a gente vendo que ele bate aqui. É claro que não tem uma resposta única aqui, porque você está fazendo meio aproximado, tá? Eu vou utilizar a resposta aqui que ele quer que a gente dê. O menor comprimento de onda é aproximadamente aqui, mas é só você olhar. Opa, deixa eu ver qual que é a resposta oficial. 515 aproximadamente. Então, na letra A, é aproximadamente lambda mínimo, vamos chamar assim. Não, lambda não é mínimo, né? É porque é a metade. Vou chamar lambda 1. Aproximadamente igual a 515 nanômetros. Mas não tem resposta única, né? Não tem como saber que esse aqui é o 15 exatamente. Eu estou colocando resposta oficial aqui para vocês. Na letra B aqui, ó, aqui vai dar para a gente aproximadamente 610, segundo a resposta oficial. Nanômetros. Mas se você colocar 620, por mim tudo bem. Você não poderia colocar aqui, ó, de 25 para cima, não pode colocar, né? Então, mais ou menos isso. Aí ele fala pra gente que letra C determine o comprimento de onda da frequência mais sensível, que é aqui em cima agora. Ó. Isso aqui dá pra gente, segundo a resposta oficial, chama de lambda 3, 555 nanômetros. Tá? 555. Uma regra boa aqui, se você não gosta de decorar igual eu não gosto muito, é pensar assim, ó, comprimento da luz visível, 500 nanômetros. Peraí, começou a piscar aqui igual um maluco. Comprimento da luz visível, 500 nanômetros. É uma boa aproximação para você decorar aí, tá? Você decora um número só. Qual que é o comprimento do onda da luz visível? Mais ou menos 500 nanômetros. É uma boa aproximação. Porque são vários comprimentos de onda, né? Aí ele quer que a gente determine a frequência. Como é que a gente vai determinar a frequência? Vamos lembrar que V é igual a lambda F. Eu quero a frequência. Então, a frequência vai ser igual a V sobre lambda. Mas, como a gente está falando de onda eletromagnética, a velocidade V é a velocidade da luz. Então, eu preciso pegar V e dividir pelo lambda. Cuidado com as unidades. Vamos trabalhar aqui no sistema internacional. Velocidade da luz, vamos utilizar a nossa aproximação, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E o comprimento de onda, vamos converter ele em metros. A gente lembra que nanômetros é 10 na menos 9 metros. É isso que você vai jogar na calculadora. Isso vai te dar aproximadamente 5,41 vezes 10 na 14 Hz. Essa é a resposta da letra D. Na letra E ele pergunta o período. Mas Douglas, você não falou nada de período nessa aula. É que ele quer que você lembre lá da física 2 que a gente viu que o período é 1 sobre a frequência. Então não tem segredo, é só fazer 1 sobre a frequência. Então vai ser igual a 1 sobre 5,41 vezes 10 na 14. Isso aqui vai dar para a gente aproximadamente 1,85 vezes 10 na menos 15 segundos, né? O período é segundos. É o tempo que leva para fazer uma oscilação completa, 1,85 vezes 10 na menos 15 segundos. Esse é o exercício 3, só para não dizer que eu não fiz continha nenhuma nessa aula. Na próxima aula, que você deve estar ansioso também aí, a gente vai descrever matematicamente essa onda eletromagnética. Aí já é uma aula um pouquinho mais pesada, com um pouquinho mais de conta. Mas essa é a primeira aula e é isso aí.